O vídeo de hoje é especial de certa forma, porque é uma espécie de volta às origens. Isso porque o projeto desse canal começou com um episódio de podcast no qual eu comentava a primeira temporada do anime de Jujutsu Kaisen. De lá pra cá, muita coisa mudou, já que originalmente a ideia não era focar em vídeos do YouTube, mas sim em episódios de podcast, como eu disse. O nome do projeto não era Zé Médio e eu ainda estava totalmente verde nessa coisa de produzir conteúdo pra internet. Hoje, mais de 2 anos depois, já que estamos às portas da estreia da segunda temporada do anime, me pareceu interessante revisitar Jujutsu Kaisen, comentando os primeiros capítulos do mangá, mais especificamente até o capítulo 18, mais precisamente ainda tudo o que veio antes do arco do Junpei. Sendo completamente sincero, a minha experiência ao ler o mangá de Jujutsu teve marcantes diferenças em relação à adaptação feita para anime, mas em um aspecto ambas as experiências foram iguais. Diria eu que no mais importante dos aspectos. O fato é que nos dois casos a obra do Gege Akutami me deixou desorientado de certa forma. Me causou um desconforto estranho de explicar, razão pela qual o vídeo de hoje vai ser provavelmente mais especulativo que o normal aqui do canal. Tudo isso porque Jujutsu Kaisen é um verdadeiro patinho feio no meio do shonen, e hoje eu vou tentar descortinar os motivos pelos quais essa obra é realmente muito esquisita. Vamos tentar olhar para esse patinho feio um pouco mais de perto e ver o que podemos extrair daí. Antes, porém, já faço o pedido para que você deixe aí o like no vídeo na base da camaradagem. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo as notificações de vídeos novos sobre anime e mangá toda segunda-feira e às vezes às quintas. Já dá aquela moral monstra para ajudar o trabalho a crescer. Eu vou jogar limpo com você aqui. Eu não prometo que o vídeo de hoje seja bom não, justamente porque eu tô desorientado. Mas os outros são ótimos e valem a inscrição e o compartilhamento, então me dá essa ajuda aí. Vamos em frente. A primeira coisa que me chamou a atenção no mangá de Jujutsu Kaisen foi o fato de que o autor usa e abusa das chamadas splash pages em seu quadrinho. Isso é o mesmo que dizer que o Akutami utiliza bastantes painéis grandes ao longo das páginas de sua obra. A mim, me parece que ele se utiliza desses quadros grandes com mais frequência que a maioria dos autores, e isso torna a experiência da leitura bastante agradável. Pessoalmente, eu de fato gosto mais de um mangá que se utilize de quadros maiores, porque eles tornam a minha leitura mais fluida. Isso é bastante irônico porque geralmente painéis maiores estão associados a histórias mais lentas, mas comigo acontece de forma oposta. Os quadros grandes meio que dão mais espaço de respiro ao leitor, são menos claustrofóbicos, por assim dizer, menos espremidos, o que torna o processo da leitura mais agradável, o que já fez Jujutsu ganhar pontos comigo de cara. Só que quando eu comecei a matutar um pouco mais sobre essa questão das splash pages, ou seja, da profusão dos painéis grandes no mangá, me voltou à mente uma certa especulação que os espectadores mais recorrentes aqui do canal já sabem que é quase uma obsessão para mim, que é a questão do ritmo narrativo. São vários os vídeos nos quais eu menciono essa questão que para mim é a mais intrincada de toda a narratologia, porque ela é ao mesmo tempo essencial e misteriosa. Essencial porque uma obra que erra na questão do ritmo narrativo está praticamente condenada. Ela pode ter quaisquer outras qualidades, quaisquer outros méritos, mas se o andamento é ruim, seja por ser muito rápido ou muito lento, dificilmente será ela uma obra bem feita. Por outro lado, se o ritmo é correto, a história é no mínimo agradável ou divertida, mesmo que ela tenha vários outros defeitos, mas pelo menos boa de ler ela vai ser, ou de assistir, né? Então podemos dizer que boa parte do destino de um mangá depende do tal do ritmo narrativo. Mas essa é também uma questão misteriosa, porque é muito difícil explicar a ciência, ou a arte, ou por que não a magia por trás do ritmo. É complicadíssimo explicar quais elementos tornam o andamento de uma obra correto ou incorreto, muitas vezes parecendo uma questão totalmente de feeling tanto do autor quanto do leitor. Por conta disso, essa é uma questão na qual eu penso bastante, porque parece estar aí uma das grandes chaves da arte de contar histórias, mas as respostas parecem fugir sempre. Voltemos a Jujutsu. Acontece que ao ler essa obra, uma outra hipótese veio à minha mente para explicar a magia do ritmo narrativo. O insight é basicamente o seguinte: talvez essa questão seja de difícil resolução, porque o ritmo pode não estar realmente na obra narrativa, mas sim no meio do caminho entre esta e o próprio leitor. Talvez seja difícil explicar completamente o andamento de um mangá com base apenas no que está lá, porque uma boa parte dessa explicação está naquilo que o próprio sujeito que está lendo entrega à experiência da obra de arte. E aí você me questiona, e o que é que Jujutsu tem a ver com isso que você está falando agora? Eu esclareço. Talvez uma das formas mais eficientes de se ajustar ao ritmo narrativo de uma obra esteja presente em Jujutsu, e ela tem tudo a ver com os painéis grandes que já mencionei aqui. Essa forma é basicamente a seguinte: o autor ao mesmo tempo acelera o roteiro, não enrolando para chegar onde ele quer chegar e apresentando todos os elementos principais sem demora, e diminui o número de quadros do seu mangá, aumentando o tamanho de cada um dos painéis. Em outras palavras, ele corre com a história e freia com a disposição dos quadros do mangá. Com isso, o equilíbrio se mantém e a obra não fica nem acelerada demais e nem lenta demais.
o Akutami faz exatamente isso em Jujutsu, porque aqui ele já vai despejando logo de cara os elementos necessários para o roteiro da obra, mas ao mesmo tempo coloca esses painéis que eu já mencionei, ajustando assim o andamento. Mas o que isso tem a ver com toda aquela lenga-lenga que eu expliquei sobre o ritmo não ser só da obra, mas sim da obra e do leitor em conjunto? Essa explicação que eu acabei de dar não leva em consideração apenas coisas que estão na própria obra, ou seja, o roteiro e o número de quadros e o tamanho dos quadros. Onde entra o leitor aí na parada? Ele entra no tipo de experiência que os painéis evocam. Para além do fato de que encher o mangá de quadros grandes significa diminuição no número desses quadros, né? Porque obviamente o número de páginas é o mesmo, então se você aumenta os quadros, você diminui o número dos quadros e consequentemente diminui o número de eventos mostrados nesse capítulo. Para além disso, qual outro efeito um painel grande causa na experiência do leitor? Respondo: o efeito da contemplação. Quadros grandes convidam o leitor a contemplar, a desacelerar para observar atentamente os elementos que estão dispostos no painel, a olhar para a expressão facial de um personagem a fim de captar o sentimento por ele demonstrado, ou a prestar atenção no ambiente no qual a ação está se desenrolando, porque ali tem algum detalhe importante ou porque aquilo estabelece a atmosfera de alguma forma, ou qualquer coisa desse tipo. Com isso, a experiência da leitura naturalmente desacelera, respira, leva seu tempo. Essa contemplação é a parte do leitor na complexa questão do ritmo narrativo. Se ele resolver simplesmente atropelar tudo e avançar o mais rápido possível, então sim a obra parecerá acelerada, porque o enredo da obra que usa essa técnica é realmente muito acelerado, ou seja, ele acelera com o enredo e desacelera com o painel. Se você atropela o painel e só lê de todo jeito, então vai parecer acelerado porque o enredo é acelerado. Se porém o leitor aceitar o convite dos painéis grandes e parar alguns segundos para contemplar esses quadros, aí o ritmo se ajusta, porque essa contemplação compensa a velocidade dos eventos do enredo. Enfim, tudo isso é especulativo demais, mas eu realmente acho que é assim que o Akutami torna o andamento do seu mangá bastante agradável, apesar de ser muito acelerado se você considerar apenas a história em si. Essa é definitivamente uma questão que eu ainda tenho que analisar com mais calma, que eu ainda tenho que estudar com intensidade para poder chegar a algumas respostas mais concretas, mas por hora é isso aí. Seguindo nossa análise, outra característica de Jujutsu que me chamou a atenção foi a de como essa é uma obra de contrastes. Por exemplo, existe aqui um grande contraste entre os elementos de humor e de terror dentro desse mangá. Jujutsu é ao mesmo tempo uma obra que possui vários elementos óbvios de terror/horror, de uma certa violência gráfica e de tensão essa que é dada não só pelos elementos de terror, mas também pela ameaça apresentada pelas maldições que vão aparecendo o tempo inteiro, pelo Sukuna ou qualquer coisa desse tipo. O fato é que o clima geral é de uma grande tensão nas páginas dessa obra. Por outro lado, eu sinto que os elementos de humor estão mais presentes aqui do que na maioria dos shonenzinho de porrada. Claro, essa coisa do humor é bastante comum em obras desse tipo, e Dragon Ball clássico é mais comum do que em Jujutsu, mas acho que na maioria do shonen tem menos humor do que tem em Jujutsu. A sensação que me passa é de que o mangá do Akutami realmente se utiliza disso com mais frequência do que o habitual. Assim sendo, o contraste é evidente, porque o mesmo mangá que usa mais comédia que o normal é o que quase sempre aposta em uma atmosfera de tensão nas suas cenas, gerando um clima geral muito curioso para essa obra. Esse contraste gera uma atmosfera muito específica para Jujutsu. É interessante dizer que a comédia em Jujutsu não é utilizada apenas com o simples propósito de fazer graça, mas tem alguns outros propósitos narrativos interessantes de se comentar aqui. O primeiro deles é que esse é um meio de o Akutami construir e estabelecer relações entre os personagens de uma maneira bastante rápida, o que vem ao encontro do ponto que levantamos anteriormente de que essa obra é bem acelerada do ponto de vista do roteiro. Aqui, o autor utiliza das relações cômicas entre personagens para estabelecer uma conexão entre eles quase que imediata. Esse tipo de expediente é usado na apresentação da Nobara, por exemplo. Logo, a relação entre ela e os outros três principais é colocada por meio de cenas humorísticas que ajudam a tornar não só a ela como o próprio time principal mais simpáticos aos olhos do leitor. Então a personagem aparece e ela já está engajada em cenas engraçadas que fazem com que ela ganhe a simpatia do leitor logo de cara, né? E que faz com que esse leitor acredite mais na relação dela com o Megumi, com o Itadori, com o Gojo, etc. Muito rapidamente. Isso também acontece em relação ao personagem do Gojo o tempo quase todo e por aí vai. O Gojo quase sempre está envolvido em cenas humorísticas e isso aumenta o carisma dele para o leitor e faz com que ele se estabeleça enquanto personagem mais rapidamente, né? Falando nele, outro propósito narrativo para o humor em Jujutsu, especificamente em relação ao Gojo, é o de construir uma imagem de que ele é realmente um feiticeiro muito poderoso. O tempo todo nós vemos esse personagem mostrando extrema confiança mesmo diante das maiores aberrações, e essa confiança é passada ao leitor por meio dessas cenas cômicas, nas quais ele demonstra não precisar levar aquela situação claramente perigosa a sério,
por ser forte o suficiente para manter o controle das coisas. Pense no modo como ele se portou na luta contra o Jogo, por exemplo, que é uma maldição fortíssima e ele o tempo todo estava só brincando, só tranquilo, ou na forma como ele lidou com a possibilidade do Itadori perder o controle do Sukuna logo na primeira vez em que apareceu na obra, que ali a gente não sabia o que é que podia acontecer, ele estava testando, mas ele tem tanta confiança na própria força que ele tratou aquilo como uma brincadeira, aquela cena foi mais leve pela presença do Gojo ali. Em suma, essa é uma forma de aplicar o famoso show don't tell que o Akutami maneja com maestria. Na verdade, o caso é de show e tell, porque há várias cenas nas quais é dito que o Gojo é apelão, mas além disso, isso também é transmitido ao leitor de maneiras indiretas, e essas cenas cômicas servem também para isso, né? Então você vê o Gojo diante do Sukuna com muita tranquilidade, fazendo piada, brincando, diante do Jogo, diante de inimigos poderosos, ele muito tranquilo. Isso indiretamente passa para o leitor, evidentemente, a força do Gojo, a confiança que ele tem no seu próprio poder. Essa cena tem esse propósito, fora o propósito de tornar o personagem mais carismático para o público e tornar ele um queridinho que ele de fato é, né? Pra galera aí. Mas há outros contrastes em Jujutsu também, e não apenas aquele entre humor e horror. Uma coisa que o Akutami faz em vários momentos é brincar com a expectativa do leitor, levando-o a esperar um certo desfecho e imediatamente apresentando uma conclusão oposta, causando assim o tal do contraste. Esse tipo de cena causa impacto na hora e passa com eficiência a mensagem pretendida, geralmente aumentando a tensão da cena ou evocando uma atmosfera agridoce para aquela parte da obra, ou melancólica, né? Vou citar apenas um exemplo de cada. Uma cena na qual a tensão é aumentada por meio desse contraste entre expectativa e realidade é aquela na qual o Itadori está enfrentando a maldição de alta classe, lá no início do mangá, né? A primeira maldição realmente forte que ele enfrenta. Ali, o herói está completamente encurralado e em verdade prestes a ser morto pelo inimigo. Aí ele começa a rememorar o funcionamento da magia naquele mundo de Jujutsu Kaisen, né? Que está atrelado aos sentimentos negativos, e ele reflete que naquele momento ele, Itadori, tá cheio de sentimentos negativos, de medo, frustração, etc. Então ele tem um insight de que pode usar esses sentimentos para juntar poder e desferir um golpe forte no inimigo. Toda essa cena é construída para parecer um daqueles momentos no shonen no qual acontece a virada no combate. Frequentemente os autores dessa tradição, né, de obras que estão nessa tradição, usam cenas de grande impacto emocional como justificativas para que o herói possa, em um gesto de sacrifício, vencer o inimigo usando de suas últimas forças e tal. Ou seja, o Akutami contou com a familiaridade do leitor com esse tipo de cena para construir a expectativa. Parecia que ali o Itadori evoluiria enquanto guerreiro e destruiria o poderoso inimigo. Aí ele dá o golpe e não tem efeito. A maldição não se abala. Isso quebra as pernas do leitor que estava esperando pela cena épica e aumenta a tensão da situação, já que nem a solução desesperada deu certo para resolver o problema do herói. Esse é o primeiro exemplo, ou seja, como o contraste aumentou a tensão. O segundo, no qual o contraste foi usado para tornar a atmosfera melancólica, envolve o drama de um dos indivíduos achados mortos nessa mesma missão. Antes de os heróis adentrarem no prédio, a mãe os aborda aos prantos, perguntando se o filho dela estava vivo. Nessa hora, os heróis se sentem motivados a entrar no prédio, assumir a missão e salvar o filho da mulher. Logo em seguida, uma das primeiras coisas que eles encontram ao entrar lá é justamente o cadáver daquele que eles queriam salvar. Aqui a expectativa criada era de que essa seria uma missão de resgate, na qual tudo ficaria bem e os heróis fariam um reencontro emocionante entre mãe e filho, mas essa ilusão foi quebrada de maneira seca e rápida, o que tornou a cena bastante melancólica. O ponto geral é o seguinte: o Akutami adora trabalhar com esse tipo de contraste para carregar emocionalmente as cenas do seu mangá, criando expectativas no leitor e destruindo-as de maneira rápida e inesperada para passar a emoção de maneira eficaz. Na verdade, esse autor dá todas as pistas de que muitas das decisões que ele adota em Jujutsu são feitas para contrariar certos clichês do tal do shonen de porrada. Ele parece bem consciente dessa tradição e parece rejeitá-la em pontos específicos para atingir certos propósitos. E aqui nós começamos a entender a história do patinho feio que eu mencionei. Vamos em frente. Outra característica muito interessante que pode ser percebida em Jujutsu desde o início é o de que essa obra é, ou tenta ser, muito racional em um certo sentido. Há uma entrevista do Akutami no qual ele menciona que o seu sistema de poder preferido do shonen é o de Hunter x Hunter, por ser o mais lógico e racional de todos. Ou seja, ele parece prezar por um sistema de lutas no qual o autor estabelece as regras primeiro e depois vai tirando as conclusões ao longo do combate. Nós sabemos que ele fará isso ao longo de sua obra também e que é nessa tradição de Hunter x Hunter que ele tenta se encaixar. Mas há outro sentido no qual Jujutsu é racional, para além do sistema de luta. No caso, eu tô falando que o autor se preocupa em dar certas justificativas que são em verdade até que inúteis, mas que ele parece fazer questão de não deixar a lacuna aberta.
Por exemplo, teve uma cena na qual ele coloca a explicação do porquê das escolas de Jujutsu de Tóquio e de Kyoto perderem tempo fazendo um festival de competição amistosa entre ambas, quando existem incontáveis missões muito mais sérias e importantes nas quais os feiticeiros deveriam estar engajados. Esse tipo de, entre aspas, inconsistência acontece em todas as obras e faz parte da suspensão de descrença envolvida na experiência da arte, né? Por isso, os autores quase nunca tentam explicar essas coisas, até por não haver necessidade, mas o Akutami faz questão de justificar. O mesmo acontece na cena que eu já mencionei, na qual o Itadori tenta usar os seus sentimentos negativos para ganhar força e destruir a maldição de alto nível que ele está enfrentando. Geralmente o autor de shonen não se preocupa em explicar nada desse tipo de cena, porque o ápice emocional já justifica narrativamente a cena. Quase sempre é uma cena usada para reforçar os valores da obra, a determinação, a fé, a amizade, etc. Mas não em Jujutsu. Em Jujutsu, o autor explica racionalmente o porquê de o Itadori achar que vai aumentar sua força usando seus sentimentos negativos. O autor tenta justificar o funcionamento de um clichê do shonen. Enfim, essa característica não é melhor nem pior do que as outras, não torna Jujutsu uma obra melhor nem pior. Eu não tô aqui nem elogiando nem criticando o Akutami por fazer isso. Só é diferente do normal, o que nos remete de novo à imagem do patinho feio. Outro elemento que reforça a história do patinho feio e ao mesmo tempo dos contrastes com os quais Jujutsu gosta de trabalhar é a motivação do protagonista. O objetivo do Itadori em sua jornada é completamente incomum dentro do Battle Shonen. Ele tem um objetivo claro, ao contrário de protagonistas mais reativos, mas esse objetivo não tem nada a ver com um grande sonho, nem com ser o número 1 de nada e nem mesmo de provar seu valor para a sociedade. Não, o objetivo dele é mais filosófico, por assim dizer, ainda que não seja necessariamente profundo. Esse talvez seja o ponto que mais diferencia Jujutsu Kaisen de quase todos os shonenzinhos de porrada. Ao mesmo tempo, a motivação incomum do Itadori termina o tornando um protagonista reativo de tipo bastante básico, porque um dos elementos de seu objetivo é simplesmente ajudar as pessoas. Há mais em sua motivação, mas essa coisa de ajudar aqueles que estão ao seu redor também faz parte dela, e isso o coloca completamente dentro da tradição dos heróis reativos que se colocam na linha do fogo para salvar as pessoas. Então existe aí um contraste. Ao mesmo tempo que essa motivação tem aspectos incomuns, ela tem outros aspectos que colocam o protagonista dentro de uma familiaridade para o público de histórias de herói por aí. De toda forma, é necessário colocar aqui que esse objetivo do Itadori faz sentido dentro do contexto da obra. Apesar de a cena da morte do avô do herói ser bastante simples e até rápida demais, o que reforça que Jujutsu é um mangá de roteiro acelerado, o fato é que ela consegue ao menos estabelecer a motivação básica do protagonista, da história da morte digna e também de salvar as outras pessoas, né? Como uma maneira de ter uma morte digna e tal, quando eles partir, ele está rodeado por pessoas que ele ajudou e tudo mais. E a motivação básica do protagonista afeta diretamente o andamento da história por razões óbvias. Por exemplo, quando o herói tem um daqueles objetivos de shonen de ser o número 1 disso ou daquilo, toda a estrutura da série vai se estabelecer em torno dessa jornada. Então o Naruto vai a cada arco se aproximando do seu objetivo de se tornar Hokage. O mesmo vale para o Luffy em relação a Rei dos Piratas e imagino que valha para o Asta em relação a Rei Mago, Midoriya em relação ao herói número 1 e por aí vai. Por outro lado, se o herói não tem objetivos claros, a história tende a se tornar episódica, justamente porque não há um ponto final a ser alcançado. Pense aí no Yusuke de Yu Yu Hakusho, por exemplo. A questão que se coloca é, como esse objetivo do Itadori vai interferir na estrutura geral de Jujutsu? De uma parte ele tem características de herói reativo, o que permite que o mangá vá por um caminho episódico. De outra banda, a parte filosófica de sua motivação deixa algumas perguntas em aberto. Ele vai realmente morrer ao final da obra? Sua morte terá algum significado para o mangá? De que forma isso vai interferir nos arcos dessa história? É tudo muito misterioso e por isso mesmo muito instigante. E é aí que nós entramos na parte do desconforto que está no título do vídeo e que eu mencionei no início dessa análise. Nesse início do mangá, Jujutsu Kaisen tem uma estrutura muito difícil de entender, ou ao menos eu não entendi. E essa experiência foi a mesma quando eu vi o anime. Veja bem, como eu já disse, o mais comum é que os shonen por aí sejam ou episódicos ou que tenham o formato de jornada. Nos dois casos, é fácil compreender os rumos que a história está tomando. Um mangá de arcos episódicos ou autocontidos, como Yu Yu Hakusho, é o tipo mais simples. O autor se preocupa em estabelecer justificativas plausíveis para que certa saga se inicie, e é isso. Em algum momento essa saga vai terminar, e ele vai ter que arranjar um motivo para começar outra saga e por aí vai. E assim ele vai levando até a hora de terminar a obra. No caso das obras que têm o formato de jornada, cada arco deve, de alguma forma, ser um passo a mais na caminhada do herói. Como existe um ponto final claro para a jornada, nós temos uma referência para entender a trajetória da obra como um todo. Jujutsu, por sua vez, que não se enquadra em nenhuma das duas coisas, apresenta as intrigantes questões relacionadas ao Itadori que eu já mencionei, né, a motivação do Itadori, e isso se reflete no andamento do mangá como um todo. Não fica muito claro como é a estrutura geral dessa obra, e nem mesmo se essa estrutura existe. Essa situação me causou um desconforto com relação a Jujutsu,
mas é um desconforto bastante positivo. É aquele desconforto de uma obra que te desafia, uma obra que não dá respostas a seus questionamentos. Você quer encontrar a familiaridade, você quer encontrar o inteligível, o que sempre acontece, o que você já está acostumado a ver, e ela não entrega isso, desafiando você a desvendá-la, a entendê-la, mostrando que sem esforço você não vai conseguir compreendê-la, que sem atenção você não vai conseguir entender o que é que está acontecendo. É bem verdade que o início é bem comum. Nos primeiros capítulos, o autor estabelece as bases da história, como geralmente acontece. Nós conhecemos o protagonista, entendemos sua motivação, somos apresentados ao grupo principal da história e tudo mais. Até aí tá tudo dentro do padrão e é tudo bem estabelecido de forma bem rápida, aliás, diga-se de passagem. Só que a partir daí as peças do quebra-cabeça começam a ficar embaralhadas. Nós somos apresentados ao objetivo do Gojo, por exemplo, que é bastante grandioso, criando expectativas de profundas mudanças no mundo de Jujutsu para os arcos futuros. Nós também somos apresentados ao grupo dos vilões, liderado pelo Geto, que também tem planos grandiosos que envolvem, aliás, tirar o Gojo da jogada, mas que não se movimenta logo de cara, esse grupo de vilões, sendo guardado para o futuro do mangá também. Aí nós temos a promessa daquele festival entre as escolas de Jujutsu, e para esse festival os heróis começam a se preparar, mas não o Itadori, porque este é envolvido no meio desse suposto arco do festival. Ele é envolvido no arco do Junpei, que é um arco autocontido de grande carga dramática, e é só depois desse arco autocontido que começa o tal do festival. Então você tem a promessa do festival, aí entra o arco do Junpei, que não tem nada a ver, é um arco emocionalmente bastante carregado, e depois é que vai ter o tal do festival, e aí é que o Itadori se mete no festival. Depois ainda tem uma missão meio aleatória. Enfim, o ponto é, não é fácil entender para onde Jujutsu está rumando. A cada instante um elemento novo é colocado e não fica clara qual a função de cada saga da história, o que afasta Jujutsu daqueles mangá que tem formato de jornada. Por outro lado, essa obra passa uma vibe muito grande de que tá chegando em algum lugar. Ela definitivamente não parece episódica, principalmente porque ela vai estabelecendo promessas para o futuro com personagens que têm objetivos grandiosos e de médio ou longo prazo. Então ela tá indo a algum lugar, mas não é muito visível onde é esse lugar, e tudo isso é muito instigante. Talvez você que tá lendo o semanal aí, já tá em Jujutsu 200 e tanto, e já sabe muito mais de Jujutsu que eu, talvez você tenha a resposta para esse enigma, mas para mim tá muito difícil de entender e por isso mesmo muito empolgante. Ou então eu só vi filme de Dragon Ball demais e realmente coringuei e perdi a sanidade, pode ser isso também, não descarta essa possibilidade não. Enfim senhores, se vocês tiveram infância e conhecem a história do Patinho Feio, sabem que o Patinho não era realmente feio. Ele era em verdade um cisne que era ostracizado porque os outros patos não sabiam disso e o julgavam como um pato defeituoso. Óbvio, Jujutsu Kaisen não é tratado como defeituoso, antes o contrário. É uma das obras mais amadas da atualidade. A parte de ser um patinho feio é apenas no sentido de que esse é um mangá shonen, muito shonen, talvez o mais shonen dentre os shonen, mas que ao mesmo tempo tem várias características muito próprias que o tornam uma obra bem específica com a cara única, abraçando e rejeitando a tradição de outros shonen simultaneamente. É bem verdade que muita gente trata Jujutsu como um shonen basicaço, clichêzão, mais do mesmo, etc. Ou seja, não como um patinho feio, mas como um pato comum, como qualquer outro. Esse é um daqueles casos nos quais talvez a feiura esteja nos olhos de quem vê. Só que essa, entre muitas aspas, feiura, longe de ser defeituosa, é na verdade a real beleza dessa intrigante obra. Então olhemos para ela com os olhos bem abertos para não terminarmos por ignorar um cisne e por tomá-lo como um pato, em uma curiosa inversão daquela conhecida história para crianças. Por hoje é só, meus amigos. Deixa aí o teu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para a galera do Jujutsu para ajudar a crescer o nosso projeto, tentando inclusive surfar no hype aí do negócio que vai começar agora o anime e vamos ver. Semana que vem nós temos Bleach e o seu também intrigante arco de Fullbringers. Até lá.